Política, com Dora Kramer. Dora Kramer vai conversar com a gente sobre a eleição no Congresso Nacional. Dora, a gente sabe muito bem que o Baleia Rossi, aparentemente, deputado de São Paulo, está liderando as intenções da Câmara. No Senado, a senadora Simone Tebet entrando também nessa disputa. Dora Kramer, bom dia, Dora. São os favoritos? Dá para falar em favoritos, Dora? Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo. Olha aqui, Barão, não dá para falar em favorito de forma alguma. É uma das eleições mais disputadas dos últimos tempos, mas é uma disputa, assim, muito peculiar, tá? Porque uma eleição que foi super disputada, em que eram nítidas as posições, por exemplo, foi aquela que deu na eleição do Eduardo Cunha. Você tinha do lado um candidato do governo, do PT, e do outro lado um inimigo do governo. Isso era muito nítido, né? E acabou perdendo o candidato do governo, e isso poderia, sim, ser atribuído a uma derrota do governo. Agora, o que está acontecendo no Congresso, e que faz muita gente estranhar, né? Essas posições, por exemplo, do PT, vários deputados querendo apoiar o candidato predileto do Bolsonaro na Câmara, apoiando o candidato que seria o do Bolsonaro, porque ele já disse que tem simpatia no Senado, e as pessoas estranham. Mas sabe por que acontece isso? É porque nenhum dos candidatos, seja no Senado, seja na Câmara, tem essa marcação nítida. Nenhum. Quer dizer, claro que é mais fácil a gente raciocinar. Se o Baleia Rossi ganhar, isso vai ser uma baita derrota para o Bolsonaro, e se o Arthur Lira ganhar, o Bolsonaro está dominando a Câmara. É mais fácil pensar assim, só que não é mais correto, não corresponde à realidade. A variável Bolsonaro ali não é mais importante. O que está contando na Câmara e no Senado é autonomia do Senado, disputa e abertura de espaços legislativos para as legendas atuarem, e também, claro, um compromisso com a restrição a pautas retrógradas e antidemocráticas, que, aliás, não passam pela sociedade. Isso que está valendo ali. E, para ilustrar isso que eu estou falando, ontem, quando a senadora Simone Tebet, do MDB, foi indicada a candidata, ela fez um discurso que era um discurso que parecia inspirado no Gilberto Kassab, né? Dizendo que a candidatura dela não era nem de governo, nem de oposição. Era de harmonia. Bom, mas se não é de governo, como é que é de harmonia, sabe? Isso ilustra bem o meio do caminho. E do lado da Simone Tebet, na foto, estava de um lado o líder do governo no Senado e do outro o líder do governo no Congresso, ambos do MDB. Entendeu? Isso ilustra o que eu estou dizendo, que, olha, dê o que der ali, o jogo é exclusivamente parlamentar, não obedece à dinâmica eleitoral, não vai significar nada, nenhuma, sabe? Fulaninho vai dar prosseguimento aos pedidos de impeachment que tem na Câmara. Não, ninguém está fazendo esse compromisso, até porque, se fosse assim, o deputado Rodrigo Maia, que agora está assumindo um tom muito mais acirrado contra o governo. Mas por quê? Porque ele está saindo da Câmara, está entrando no jogo eleitoral de 22. Ele é um dos articuladores importantes para essa conformação de centro e centro-direita que pretende se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro em 22, entendeu? Então, o Rodrigo sai do jogo meramente parlamentar e entra no jogo eleitoral. E aí o tom dele é outro. Não sei se me fiz entender. Não fez, Dora, é que o negócio é complicado mesmo, porque, vou aproveitar que você citou a senadora Simone Tebet, né? E essa foto ali ao lado de dois líderes do governo. Para você ver como o babado é complicado, Dora. Simone Tebet ao lado desses dois líderes do governo. O principal adversário dela deve ser o Rodrigo Pacheco, do DEM,
apoiado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né, Dora? Difícil essa disputa também no Senado, e queria te ouvir a respeito da candidatura da Simone Tebet. Pois é uma candidatura que está me parecendo, ela quase foi lá atrás, na outra eleição, se ela não tivesse perdido na bancada para o Renan Calheiros, se o MDB não tivesse insistido na fracassada, obviamente fracassada, candidatura de Renan Calheiros, podia ser que a Simone Tebet, aliás, isso é meio um consenso dentro do Senado, hoje fosse a presidente do Senado no lugar do Davi Alcolumbre, né? Mas né, a configuração mudou, a circunstância mudou. Então, ao que pareceu, o que me parece, pelo menos, eu não gosto de bancar nada, quer dizer, com grande assertividade nessa eleição, é que que o MDB, vendo, mesmo sendo a maior bancada, vendo o crescimento do Rodrigo Pacheco, vendo o apoio do governo ao Rodrigo Pacheco, sentiu que não poderia jogar na disputa nenhum dos dois líderes do governo, que são do MDB, porque aí sim isso seria um carimbo mais sério de derrota. Então bota ali a Simone Tebet, que me parece que é uma candidatura para marcar posição. Agora, por que eu digo com tanto cuidado me parece? Porque, de repente, ela faz ali uma articulação. Primeiro a gente tem que ver, os 15 senadores do MDB vão apoiá-la? Isso é fundamental, porque se houver divisão no MDB, evidentemente os outros partidos não vão se sentir minimamente obrigados a votar na Simone Tebet. Ela tem, na minha opinião, né, uma qualidade muito boa como parlamentar, ela é presidente hoje da Comissão de Constituição e Justiça, já demonstrou isso em várias conduções ali, ela é muito valorosa do ponto de vista parlamentar, mas eu não sei se do ponto de vista do jogo político ali dentro, se seria a vez da Simone Tebet, né? De qualquer maneira, tem sempre aquele simbolismo, é a primeira mulher de partido importante a concorrer. E, de novo, o discurso dela, muito nem lá nem cá, me reforça a impressão que é só para marcar posição. Sobre o Rodrigo Pacheco, não posso nem falar, porque como é que é aquela coisa? Nunca ouvi falar, não sei quem é. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Nem ouvi falar. Nunca vi, nem comi, E nem ouço falar. Eu só ouço falar. Não, nunca ouvi, estou ouvindo falar agora. Muito prazer, O Dora, diz uma coisa, para o Bolsonaro, né, para o governo federal, a gente sabe que o Rodrigo Marques, que citou lá no começo, né, agora está sendo mais duro com o Bolsonaro, mas engavetou uma série de processos de impeachment que foram solicitados na Câmara contra o presidente. Num cenário com Baleia Rossi, lá na frente com Simone Tebet no Senado, como é que fica o governo? Não estou falando nem só do impeachment em si, mas também de projetos futuros, se o governo queira aprovar. É mais fácil, é mais difícil? Você falou que o governo hoje nem está tão participando desse processo. Lá atrás a gente sabe que o Bolsonaro comprou o Centrão de novo, naquela história que a gente já conhece, né? De outros carnavais. Enfim, Dora, o que dá para imaginar nessa sequência para o governo federal com essa troca de comando no Congresso? Bom, de novo, vou fazer aqui uma análise desanimada, não é o que as pessoas gostam de ouvir, mas vai continuar a mesma coisa, tá? Igualzinho. Não tem, porque, olha, por exemplo, na Câmara, o Baleia Rossi e o Arthur Lira, se você examinar o histórico de votação, eles votaram mais ou menos com a mesma coisa. O PT argumenta muito isso. Na conversa de bastidor, o PT, quando diz, olha, nós vamos fazer aqui uma articulação do jogo parlamentar, sendo mais pragmático, porque do ponto de vista doutrinário, eles são a mesma coisa, né? Então, o que tiver de ser encaminhado, quer dizer, as incompetências parlamentares no jogo parlamentar do governo estão aí postas, muita coisa não caminhou. Eu acho que vai ser
mais ou menos, só para não dizer que vai ser a mesma coisa que eu coloco esse mais ou menos, tá? É para amenizar. Mas é a mesma coisa. No primeiro momento vai ter aquela coisa, se o Arthur Lira ganhar, vitória do governo e tal. Gente, o Arthur Lira está fazendo uma série de compromissos, inclusive com a esquerda, porque todo mundo ali, tanto o Baleia Rossi quanto ele, fazendo compromissos para se eleger por causa do acirramento da disputa a que eu me referi no início, que, olha, ele vai ter que atender a casa, é o eleitorado dele. E mais, essa pessoa, tanto um quanto o outro, Senado e Câmara, eles terão condição de se reeleger em 23, porque o mandato é de 2 anos, porque eles estarão dentro da mesma legislatura. Então, para eles, vale essa regra. Se quiserem se reeleger, vão ter que cumprir os compromissos internos. E é desses compromissos que se trata. Tem muito menos a ver com a condução em relação ao governo. Esses compromissos é que são a variável mais importante na definição de quem vai se eleger na Câmara e no Senado, principalmente na Câmara. Dora Kramer volta na próxima sexta-feira conversando com a gente. Grande beijo, Dora. Até lá. Tchau, até sexta.